Bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Pauta. Eu sou Cris Moraes, jornalista, assessora de imprensa, e por aqui eu trago sempre um convidado especial para falar sobre o que pode ser pauta na imprensa. A minha ideia é trazer jornalistas, pessoas que transformaram a sua causa em pauta na imprensa. E quarta-feira, às 7 horas, sempre tem um episódio novo, seja com entrevistado ou então com alguma reflexão sobre o mercado de PR, sobre assessoria de imprensa, relações públicas e como ele tem se transformado ao longo dos anos. Para essa semana, eu estou muito animada que eu trouxe já uma convidada que estava desde o ano passado para vir nesse podcast, gente. E agora ela está aqui conosco. Ela, além de jornalista, ela é atriz, ela trabalha com roteiros e ela trabalha com carreira, gente. Então, assim, hoje vai ser a aula, tá? Sobre o que é comunicação e roteiro, cinema. Eu trago aqui Fernanda Gonçalves, que é editora assistente do Valor Econômico na área de carreira. Fernanda, muito bem-vinda ao Pode Ser Pauta. Obrigada, Cris. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Que bom. Não deu certo no evento ano passado, né? Pois é. Mas a gente estava para marcar esse papo, Sim. né? Muito bom. Conta pra gente um pouco, Fernanda, você passou por... Eu até, quando a gente conversou, né, sobre lifestyle, você foi pro Estadão, hoje você está em carreira no Valor, né? Tantos mundos diferentes e como você é uma atriz. Você resolveu assumir como jornalista, gente? É muito curioso. Pois é. Então, na verdade, assim, eu sou filha de atores, então já nasci nesse meio, praticamente, assim. E aí eu queria ser atriz, eu já sabia que eu queria ser atriz, mas meus pais, por serem da área, justamente, me aconselharam a fazer uma outra faculdade, ter uma outra opção, porque é uma carreira muito instável, né? O trabalho como ator, no teatro, no cinema, ele é cheio de altos e baixos, então eles falaram que seria bom eu fazer alguma outra coisa em paralelo. E eu gostava muito de escrever, sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu achei que jornalismo seria um bom plano B, digamos assim, para mim. Antes disso, eu cheguei a estudar relações internacionais também, mas aí eu acabei, que era um outro interesse meu, mas eu acabei deixando de lado e fui para o jornalismo. E aí, na faculdade de jornalismo, eu formei um grupo de teatro. Então, já ali já tinha essa conciliação entre duas carreiras, desde o início da minha carreira profissional. Fui trabalhar em alguns lugares, eu trabalhei, de fato, trabalhei no Estadão, na editoria de esporte. Olha só. Trabalhei na revista Elle, que era da editora Abril, na editoria de moda, justamente, que é, né, a principal da revista. E trabalhei na revista Cult, que era que é uma revista de cultura, que eu achava que seria o caminho natural para mim, como eu era atriz. Falar sobre cultura. Exatamente, acabar indo para o jornalismo cultural, que eu gosto bastante também, mas eu acho que, assim, no jornalismo, ao contrário da minha carreira como atriz, que eu já sabia o que eu queria, onde que eu queria chegar, no jornalismo eu sempre deixei acontecer, assim, eu sempre fui um pouco mais reativa ao que acontecia e não tão ativa no sentido de saber o que eu queria e tudo mais. Sabia que eu queria trabalhar em redação, mas não sabia exatamente se seria jornal, se seria revista, em qual editoria, sempre fui muito aberta ao que poderia acontecer na minha carreira. E aí foi isso que aconteceu, eu acabei passeando por diferentes editorias, diferentes temas, mas aí o que aconteceu foi que eu acabei, de certa forma, ficando mais Você é na muito minha carreira de jovem atriz. ainda, né? Quantos anos você tá hoje? 35, não sou tão jovem Olha, assim. nossa, eu achei que você não tinha 30 ainda, Fê, juro. Obrigada. Né? Muito bom. Que bom. Não sei, né? Enfim, mas que bom. Então, aí eu comecei a trabalhar como atriz, fiquei trabalhando mais como atriz, depois que eu terminei a faculdade, e freelando como jornalista, né? Comecei a estudar dramaturgia também, que é uma área que também me interessava, né? Já flertava com isso por ser jornalista, então tinha esse lado mais, né, da escrita. E aí eu fiz muito freela escrevendo institucional, tive um pezinho na creator economy também, porque eu escrevi copywriting de parcerias de marcas com influenciadores, então tem esse lado um pouco mais da publicidade. Enfim, virei também diretora de criação num projeto audiovisual durante 4 anos, fiquei trabalhando com isso. No jornalismo também, então assim, foi um período que eu experimentei coisas bem diferentes. Muitas coisas diferentes, né? Foi bem legal, porque eu consegui ampliar mesmo o meu escopo e experimentar coisas que poderiam, de repente, virar uma carreira mesmo no futuro. Até que veio a pandemia, e as coisas mudaram totalmente, o teatro parou, os freelas diminuíram muito,
E justamente nessa época, a Bárbara Bigarelli, que era editora assistente de carreira no Valor, que é uma grande amiga minha e foi minha colega de faculdade. Bárbara, ela vai se atrasar um pouquinho para o almoço hoje, Vou tá? almoçar com Ela a tá numa Bárbara hoje. entrevista. Ela me indicou para um freela no Valor, inicialmente na editoria de vídeo, porque como ela sabia que eu tinha essa relação com audiovisual, Uhum. e eles precisavam de uma pessoa, ela me indicou. E eu fui trabalhar no Valor como freela, isso bem no auge da pandemia, a gente fazia muita live, então eu ajudava na produção das lives, escrevia alguns textos também, enfim. E aí depois eu fui freelar em carreira mesmo. E foi muito interessante porque eu particularmente sempre tive muita curiosidade sobre a carreira das pessoas. Eu sempre gostei de saber, de perguntar, queria saber por que que a pessoa escolheu tal trajetória, como que ela Já trilhou o tinha isso dentro de caminho. você, né? Tinha isso e eu nunca imaginei que isso ia virar algo que eu ia fazer profissionalmente, mas eu gostava de saber. Uhum. Tinha essa curiosidade, assim, e acho que tem muita relação com o meu trabalho de atriz também, porque a gente fala muito do ser humano, né, das escolhas, Uhum. das vontades, dos desejos, dos conflitos. Isso tem muito a ver com dramaturgia, com o trabalho como atriz, com teatro. Então, tinha toda essa relação. E aí, acabei indo trabalhar em carreira. Fiquei freelando por alguns meses. E aí, a Bárbara saiu, porque ela foi trabalhar numa editora de livros. E aí, eu acabei assumindo, depois de um tempo, o cargo dela de editora assistente. E tô lá já faz 3 anos. Trabalhando com a Estela, que é incrível também, Incrível, né? né, ela é uma referência nessa área, aprendo demais com ela. Tenho muito orgulho, muita satisfação de ficar ali do ladinho dela e aprender com ela. E conta como que é a tua rotina hoje lá no Valor, em termos de reunião de pauta, como que se organiza, né, para Uhum. realmente para as pessoas entenderem como é o teu processo de espaço mesmo na agenda. Você fala com a assessora de imprensa, tem um tempo dedicado para isso? Como é que é? Me conta pra gente. Eu acho que essa relação com assessoria de imprensa, ela é muito importante pra gente, né, a gente depende muito disso, de receber sugestões de pauta, de fazer a assessoria faz essa ponte com as fontes, isso pra gente é muito valioso, assim. Mas é uma rotina muito dinâmica, né, a gente tá num jornal que tem conteúdo diário no site, a gente tem a nossa página no impresso 2 vezes na semana também, é uma equipe pequena, então acaba sendo muito corrido. A gente muitas vezes não tem esse tempo para responder todas as sugestões, para eu sempre leio. Eu sempre procuro ler todas as sugestões que chegam, mas é Jura? muito Quantos difícil. e-mails por dia que você lê? Não É lê. muito difícil, assim, mas eu separo um período ali no meu dia, ou pelo menos uma vez a semana, para dar uma olhada em tudo. Claro, eu não consigo ler com profundidade tudo, mas eu consigo pelo menos saber do que O se título, trata. né? O segredo tá no Sim, o título, o assunto do assunto. e-mail, né? É interessante porque às vezes a gente recebe uma sugestão, um release ali, muito bem escrito e tudo mais, mas que a pauta não tá no título. Às vezes, lendo, a gente descobre alguma outra coisa ali que poderia render uma pauta. Mas assim, Fica a é dica, né? exatamente. Reavalia. Eu falo, o assunto tem que chamar também, né? E o Sim, título do sim. release também faz toda a diferença, porque às vezes É, tem muito assessor de imprensa que faz, às vezes, o título que o cliente quer, né? E daí não é o que tá na é, pauta, né? é, é. Mas é isso, quando a gente tem aí varia, né, mas quando a gente tem um certo tempo, quando tem ali uma semana que tá um pouco mais tranquila e a gente consegue parar para ler, às vezes a gente descobre a pauta ali no meio. Mas claro que não dá para contar com isso, né. Se Uhum. o assessor quer ser mais certeiro, ele precisa realmente, trazer já pelo menos no assunto do e-mail ali, algo que já chame atenção e que seja a pauta em si. Eu acho que é muito difícil saber o que é pauta de carreira. Eu acho que embora seja um tema muito amplo, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que é carreira. O que que é, então, uma pauta de carreira? Vamos lá. Uma pauta de carreira, a gente fala muito de, como disse, né, a gente fala muito de pessoas. Embora, seja uma editoria que esteja inserida dentro de um jornal de economia, a gente não fala tanto sobre o negócio, a gente fala sobre as pessoas. Então eu recebo muitas pautas que falam sobre o negócio, que seria interessante, por exemplo, talvez numa editoria de empresas ou pipeline, alguma coisa assim, mas carreira, a gente está sempre olhando para as pessoas, para as iniciativas voltadas para os funcionários, para os talentos, e não tanto para o faturamento do negócio ou algo, voltado para a estratégia do negócio, embora as pessoas façam parte da estratégia, né, Uhum. tenha a ver com isso,
mas é difícil, é bem Sabe que eu específico. acho que é difícil, porque assim, eu com, sei lá, acho que quase 20 anos de experiência em assessoria de imprensa, às vezes também tenho que pensar realmente como, porque a gente sabe também, por exemplo, em carreira, que não adianta se você tem um case legal, você vai me dizer que não entra um case só de uma empresa, né? Exato. Vocês Aham. precisam de muito trabalho, né? É, Porque você tem é. que pegar, por exemplo, um case de uma empresa, aquele assunto, isso tem que ser uma tendência em outras, você juntar todas elas, trazer visões diferentes, né? É, É uma é, costura, né? e acho que justamente por isso que essa parceria com as assessorias de imprensa é muito importante, porque às vezes você, Cris, me manda um case muito legal de uma Mas você tem que empresa juntar com e eu outro. preciso encontrar outros. Então aí eu vou batendo nas assessorias e perguntando: você sabe de algum case assim? Então vocês me ajudam muito nesse sentido. Uhum. Mas realmente, assim, eu falo que se eu tivesse que responder na medida que vocês esperam todos os e-mails, todas as mensagens que chegam, seria um segundo emprego, porque Sim. é uma demanda muito grande, é um volume enorme de sugestões que a gente recebe, e muito trabalho, Às vezes né. pauta boa se perde, né? Então, Cris, eu é esse ponto que eu acho que é o ponto crucial, assim, que às vezes a gente recebe muita insistência, né? "Você viu minha pauta? Você recebeu? Você pode responder?" Eu entendo que existe uma pressão por parte dos clientes, por parte, às vezes, do chefe, de alguém da própria agência, querendo que tenha pelo menos uma resposta, porque é horrível você ficar sem resposta mesmo. Mas assim, desculpa, gente, não dá pra responder todo mundo, não dá, não dá. Tem semana que, assim, eu até consigo um pouco mais. Tem épocas, por exemplo, agora, a Estela tá de férias, eu tô ficando louca, tem muita demanda, eu não consigo responder todo mundo. Mas é o que eu sempre falo, eu acho que quando a pauta é boa, quando a pauta realmente interessa, a gente vai fazer, ela vai chegar na gente. Só que tem um Porque tempo. exato, às vezes não é naquela hora. É a mesma coisa de encontro de relacionamento, né, eu acho muito importante, nem sempre eu tenho tempo, mas eu tento ao máximo conseguir participar de encontro de relacionamento com as assessorias, com as fontes, mas na maioria das vezes a pauta não rola naquele momento. Sim, sim. Mas é uma construção, né, de médio e longo prazo, é mais fácil de eu lembrar, você já planta uma semente ali, quando a gente conhece a pessoa, conversa pessoalmente, então eu acho que é um bom investimento, mas não dá para querer que seja no dia seguinte, porque depende de uma série de coisas, depende do fluxo da editoria, dos assuntos que estão em alta, do factual, que também não é o mais importante de carreira, mas que acaba entrando também um pouco dependendo do tema. Então, assim, acho que é legal ter essa visão do todo. E ali, como é um espaço pequeno, né, carreira acabou diminuindo muito ao longo do tempo, né, porque tinha um espaço muito maior. E tem colunistas fixos, né, então Uhum. também não tem espaço para um artigo, por exemplo, sair no Valor, não sai, né? Não, a gente tem nossos colunistas fixos, a gente tem bastante colunista, tanto no impresso quanto no site, e é uma seleção que é a Estela que cuida mais dessa seleção e a gente vai trabalhando com eles, então a gente realmente não tem é difícil abrir um espaço para um colunista novo em Uhum. carreira. E aquela coluna vai e vem? Me conta, como tá funcionando? Porque é uma época, deixa eu contar pra ti, que às vezes era assim, tipo, ai, sobrou um espacinho. Olha como era que eu sabia, tá? Que sobrou um Hã. espacinho no jornal, então vamos fazer a coluna. Daí alguém ia lá, abria aquele e-mail e separava. O Vai e Vem é uma coluna da Estela, ela que assina, nas férias dela sou eu que faço, mas ainda com a assinatura dela. Mas é isso, eu sempre falo sobre isso com a Estela, eu falo assim: "É impressionante, tem semana que o Vai e Vem tá bombando, chega um monte, é difícil até selecionar e tal, e aí tem semana que a gente fica pedindo para as assessorias: "Você tem alguém pra gente colocar no Vai e Vem?". Então é uma loucura mesmo, assim, e não dá pra saber, é aleatório. Mas é quando tem mais espaço, sai mais ou não? Não é Não, a exatamente gente tem um assim. espaço, cabe 3, no máximo 4 notinhas ali semanais, então ele é bem restrito, é um espaço pequeno É, mesmo. ai, uma época era tão bonita, era grande, agora vai ficar diminuindo, né, o E espaço. precisa ser exclusivo, né, a gente só dá Sim. com exclusividade, e, enfim, a gente sempre prioriza também, contratações e não promoções. Uhum. É, porque senão você está falando da mesma empresa, né, É, é a movimentação, né, o vai e vem é é, movimentação, né, legal. sim. E você falou um pouquinho, como é que ficou o teatro nisso? Daí você deixou o teatro um pouco de lado? Não, eu ainda trabalho como atriz, estive em cartaz ano passado, acho que na verdade desde que eu entrei no Valor eu sempre continuei fazendo Consegue teatro. fazer ainda? Consigo, consigo. O audiovisual é um pouco mais difícil, porque demanda, às vezes, mais, compromisso de vários dias seguidos, então
não tenho feito tanto. Minha carreira sempre foi mais no teatro mesmo. Fiz bastante coisa de curta-metragem, fiz cinema, cheguei até a fazer participação em novela, mas a minha carreira sempre foi mais voltada Que para novela o você teatro. participou? Conta pra gente. Não sei se posso falar. Não, acho que posso porque é da Globo. Haja Coração, da Globo. Eu fiz uma participação de 3 episódios no final da novela. Foi Ai, pequeno. que legal. Mas fiz. Então, assim, tenho uma carreira bem diversificada, mas principalmente no teatro, né? Eu trabalhei com o Antunes Filho, que é um dos maiores diretores de teatro do Brasil. Então, eu tenho uma carreira como atriz forte mais no teatro, sim, Ai, e nós vamos continuo falar sobre o Oscar? fazendo. Você quer falar sobre o Oscar? Você Podemos acompanhou o falar, Oscar? sim, Não, é que ela sim. saindo totalmente da economia pro Oscar, gente. Mas quando que eu vou ter aqui uma entrevistada que é jornalista do jornal de negócios e que é atriz, gente? Tem que Pois é, né? aproveitar, né? O que você achou dos resultados do Oscar? Eu adoro acompanhar o Oscar, acho divertido. Eu sempre faço uma reunião com os amigos meus, a gente vai na casa da minha mãe, assiste, é muito, É, porque muito vocês têm muito, legal. né, uma base. Tua família toda já vem, né, É, dessa área artística, né? sim, sim. A gente adora acompanhar, mas assim, não dá pra levar muito a sério, eu E você acho, gostou do porque discurso da atriz lá? É a Jéssica, né? da Jessie Buckley, É. maravilhosa. Eu tava torcendo muito por ela. O trabalho dela é incrível em Hamlet, eu amei, assim. Uhum. É forte, mas ao mesmo tempo não é bobo, assim, não é piegas, é humano. É muito difícil aquilo, muito difícil. Mas assim, eu acho o Oscar muito divertido, mas eu acho difícil a gente falar assim, nossa, realmente é o melhor filme, foi justo, porque são tantos Muito critérios. subjetivo, né? Outro dia eu vi um vídeo do New York Times falando como é feita a votação para a categoria de melhor filme, que é diferente das outras. Eu quase não entendi, é quase como se fosse a eleição americana, que é tão Aquela complexa que você não consegue entender como é que somos os votos, no exatamente. final Então, das contas. assim, é difícil, né, você falar: "Ah, nossa, realmente é o melhor filme mesmo". Eh, então, assim, pra mim é mais Diversão. pela festa, assim, que É, vale a pena, é um é. pretexto Mas assim, pra é bom que encontrar a os gente, os amigos. recomendados a gente sempre tenta Sim, assistir, né? sim, eu assisti todos esse ano, todos de melhor filme e melhor filme estrangeiro, eu assisti todos, Eu todos, não todos. assisti ainda, alguns ali estão na lista, ainda tem o É. Sinners, eu não assisti, que tava também Eu tocando. adorei. Muito É. bom, Sinners, adorei. Então, assim, também acaba sendo uma época do ano legal pra gente ir ao cinema. Eu gosto de acompanhar, acho gostoso. E como é que funciona esse teatro nas corporações? Você até começou, você falou, né, que tem muito a ver, né, com pessoas, né, você trabalhar com carreira e o teatro, né? Como que você enxerga isso, assim, como você tem visto a movimentação nas empresas, essa mudança dos Uhum, profissionais, né, de muitos profissionais liberais, é. porque era muito diferente, acho que acompanhar a carreira uma época atrás, onde tinha né, um processo ali, uma escada realmente, né? Até o desenho sempre era alcançar o topo da carreira era sempre uma escada, que você tinha Uhum, degraus. Hoje, né, uhum. hoje é o quê? Um elevador, talvez? Assim, a carreira hoje, ela mudou muito, né, em função de muitas coisas que são muitas variáveis que fazem parte hoje do mercado de trabalho e da carreira das pessoas. A gente tem 4 gerações trabalhando ao mesmo tempo no mercado de trabalho, a gente tem, desejos muito diferentes, né, antigamente você tinha uma média das pessoas querendo alcançar, subir o degrau justamente, né, chegar lá no topo, hoje em dia você vê pessoas de outras gerações que às vezes não querem ascender à liderança, então são desejos muito diferentes, carreiras diferentes. Fala-se muito sobre carreiras paralelas, que nesse caso eu até me identifico, né, já que eu tenho 2 profissões. Então, você não tem mais um caminho único. E acho que isso serve meio que para tudo. Você não tem um modelo único de carreira, você não tem um modelo de trabalho que sirva para todo mundo, né? As empresas, cada uma tem um modelo que vai funcionar melhor para cada área, para cada pessoa, cada liderança. Então, é muito diverso, né? E as vozes são muito diversas também. Claro que isso é maravilhoso, mas também torna tudo muito mais complexo. Eu acho que Não tem mais uma fórmula, não né? tem mais aquele modelo fordista de você falar: "Ah, é isso, vamos aplicar isso para todo mundo, para todas as empresas, em todos os países, e isso vai funcionar". Eu acho que essa personalização, essa individualização tem sido muito demandada pelas pessoas, e Uhum. acho que as empresas que perceberem isso, claro que isso é muito mais difícil, né, mas as empresas que, na medida do possível, se preocuparem com isso e tentarem trazer uma experiência mais personalizada para as pessoas, eu acho que elas vão acabar saindo na frente.
Só que o problema é escalar isso, né? Exatamente. Então, a gente fala de empresas que movimentam e tem muitos profissionais, né? Quando é uma empresa menor, né? A gente estava até conversando em outra entrevista, quando a gente estava no outro cliente, que você tem um número né, de profissionais, de 30 profissionais, não deve, você consegue, né? Agora, quando você Exatamente. escala, você tem que ter modelos, né? É. Para propagar isso através dos coordenadores, gerentes, líderes, né? Sim, né, então o ideal é isso, é você dar autonomia para cada liderança decidir determinadas coisas, você não tentar centralizar esse poder no diretor, no CEO, porque realmente quanto maior a empresa, mais difícil é mesmo você lidar com tantas variáveis ao mesmo tempo, né. E ao mesmo tempo eu percebo, assim, uma preocupação muito grande com relação às novas tecnologias. É uma das perguntas que eu ia te falar, da inteligência artificial, porque muita gente acha que isso vai tirar o trabalho de alguns, né? Eu terminei de ler recentemente o livro Nexus, do Yuval Noah Harari, e ele fala muito sobre isso, assim, que a gente, nós, né, historicamente, enquanto humanidade, a gente sempre imaginou as máquinas, os robôs substituindo os humanos nas atividades que dependem do corpo, né, na questão física, de levar uma coisa Repetição, para né? lá, as máquinas mesmo, Uhum. né, que a gente pensa tradicionalmente quando a gente pensa em tecnologia, em máquina, né, em robô. E, na verdade, o que a gente está vendo é o contrário, a gente está vendo a tecnologia substituindo o humano nas atividades intelectuais. Então, como não ficar obsoleto, né? Essa é a grande pergunta e desafio do momento, assim. Ao mesmo tempo, eu tenho acompanhado um pouco os debates lá do SXSW, e aí, conversando com um amigo meu, que também é jornalista, ele falou assim, porque lá no SXSW eles estão falando muito sobre uma valorização das atividades presenciais, né, uma Uhum. retomada talvez das Dessa pessoas troca, né? quererem se encontrar, das pessoas quererem, né, que o corpo esteja presente. E aí esse meu amigo, ele falou assim: "Eu acho que nesse sentido talvez o teatro também ganhe um novo fôlego", porque, né, o teatro é uma arte milenar e que as pessoas muitas vezes acham que é chato, nunca foram, não gostam. E talvez isso seja uma forma também de trazer essa experiência É porque o presencial corpo, de você novo. consegue ler algumas coisas no corpo que você não precisa falar com palavras, né? Então, e Exatamente. com as máquinas não vão ler. É isso que a gente fala muito da inteligência artificial, porque eles não têm essa nuance, que é o olhar humano para as coisas, né? É, é. Então, assim, a gente não sabe, né, até onde isso vai chegar. Acho que a gente ainda É, tá pode chegar lá, né? a gente ainda tá numa fase muito embrionária disso tudo, assim, né, mas acho que a gente tem que ter isso em mente, como não se tornar inútil no mercado de trabalho. Então, acho que essa é a grande questão aí para os próximos anos. E o que você tem visto que vocês têm olhado mais para pautas e tal? Porque eu estava justamente numa reunião de pauta nossa, a gente estava comentando que, por exemplo, antigamente pautas envolvendo liderança feminina, diversidade, era uma coisa comumente você vê nos jornais Uhum. e lê. Hoje em dia parece que assim, não sei se não tem nada novo ou se esse assunto já gastou. Como que você vê? O que é a pauta hoje? Esses assuntos realmente assim passaram já? Já deixaram-se de virar uma pauta? Ai, Cris, eu acho que não, assim, na verdade. Eu acho que, assim, o assunto já foi muito falado, né? Quando a gente fala de liderança feminina, já não é mais uma novidade. Claro que a gente ainda tem muito ainda para Sim, caminhar. C-levels, né, É, chegar a esses ainda tem um longo caminho. Mas, assim, já é algo que a sociedade, a gente espera, né, pelo menos, que a sociedade já entendeu a importância disso. Eh, a editoria de carreira no Valor, ela existe desde a edição 0 do jornal. Então imagina quantos assuntos já foram sim, falados, quanto já foi explorado. Chega nesse mês de março, né, que é o mês do Dia Internacional da Mulher, meu Deus, é assim, é mulher, 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 mulher. Mas a gente fala disso o tempo inteiro, porque é um assunto que é não é só importante no o mês ano de março, né. inteiro. Exatamente. Mas assim, quando sai uma pesquisa nova, dados novos, eh algo que possa trazer um frescor para um assunto que já foi muito debatido, a gente sempre gosta de saber e de trazer, né. Mas é isso, a gente precisa trazer novidade, porque a gente é jornalista, a gente está Sim, trazendo sim, novidade. Não adianta a gente trazer uma notícia requentar, falando: né. "Ah, não, ter mulher é importante". Claro, é importante, mas por quê, né. Uhum. Então a gente depende muito desses dados novos que É, chegam. a tendência é, eu falo assim, que muitas empresas
já implantaram isso, né? Já tem esse processo, já tem comitê de diversidade. Então, assim, mais ou menos assim, a imprensa ajuda, né, a trazer um assunto que agora ele está sendo digerido pelas empresas, né? Então, Uhum. eu vejo que também tem isso, né? É sempre trazer algo novo. Agora, a gente tem um assunto novo, que é a saúde mental. Uhum. Vai entrar em vigor aí, né, a Uhum. NR1, NR1. né? Então, Uhum. isso provavelmente vai virar alguma pauta para vocês, né? Sim, a gente tá sempre de olho nas tendências, eu acho que a gente tenta antecipar as tendências, inclusive. Eh, mas é isso, né, NR1, a gente tem falado sobre NR1, mas a gente precisa saber o que vai acontecer daqui em diante, porque o É que muito é incipiente ainda, NR1, né? Ainda a gente não sabe exatamente, a né? gente já falou o que é NR1, o que as empresas estão achando, também já falamos. Então, precisa o assunto também evoluir para que a gente possa acompanhar na mesma medida. Uhum. E você falou um pouco de inteligência artificial, mas como que você encara, assim, o futuro do trabalho, né? Não só com a inteligência artificial, mas, assim, nessa migração das pessoas, de gerações e tudo, né? Como que você Uhum. enxerga um pouco do futuro do trabalho? Cris, eu acho que é um pouco isso que eu te falei, assim, que acho que é você conseguir conciliar essas 4, 5 diferentes gerações que estão ao mesmo tempo no trabalho, com desejos diferentes, com ambições muito diferentes. É, é um desafio mesmo, porque de novo, não é você aplicar um modelo que vai valer para todo mundo igual, a mesma coisa. As pessoas querem ser vistas, né? As Uhum. pessoas querem ser ouvidas, elas não querem mais ser enxergadas como uma massa de Um número, trabalhadores. né? É, elas têm esse desejo de. Isso tem muito a ver também com a tecnologia, né? Com as redes sociais, a gente ficar o tempo inteiro Do se espaço. vendo. Então, né, as pessoas têm esse desejo de se sentirem importantes, se sentirem vistas. Mas, como você mesma disse, quando você é uma empresa muito grande, é muito difícil você fazer isso, É, né? porque todo mundo tem que ter algumas engrenagens ali, né? Então, é Exato. difícil hoje, você pensa assim, todo mundo quer, né, ser profissional independente, por Uhum. exemplo, né? E eu acho que existiu aí, né, as leis, tudo ajudaram esse processo, né, de você ter esse trabalho. Mas algumas pessoas simplesmente não querem. Eu vejo assim que tem algumas pessoas que não querem, mas parece que tem vergonha de não querer aquilo, Sim, sabe? sim, Vira uma sim. coisa assim, não, É. você tem que ser. Antigamente não tinha esse negócio de você precisa ser ambicioso. Hoje parece Aham. que todo mundo, mesmo que É. você não queira ser ambicioso, você tem que falar que é ambicioso. É, ficou na moda, né, assim, É, virou um traço de caráter é. quase, você ser ambicioso, como se fosse obrigatório. Mas eu tenho visto um movimento contrário, assim, das novas gerações, às vezes falando: "Não, eu quero", eu acho que até no sentido econômico mesmo, financeiro, não vale a pena eu me matar de trabalhar para eu ter uma vida aqui mais ou menos, eu prefiro ter qualidade de vida do que ser o chefe. Então acho que é importante também você dar voz a esse tipo de pensamento. E em relação à personalização do mundo do trabalho, existem ferramentas para isso, né? Você tem os benefícios personalizáveis, flexíveis, você tem possibilidade, às vezes, de trabalhar numa equipe mais enxuta do que ir para uma grande empresa. Acho que muitas pessoas não estão querendo mais isso, porque acham que acabam se sentindo engolidas por esse mecanismo de empresa grande, que daí todo mundo tem que vestir a camisa e tudo mais. Então, acho que as pessoas hoje em dia elas têm também assumido outros desejos, e acho que isso é importante. Hum. E dentro disso, você hoje, como você encara, né, o teu trabalho no jornalismo, passando toda essa carreira hoje, assim, você é realizada fazendo esse trabalho como jornalista? Tem uma pergunta mais pessoal, mas assim, Aham. como que você sente isso hoje? Você imagina, porque você não imaginou isso, né? Na pandemia, como você disse, começou a É. trabalhar, né? Como eu te disse, eu sempre no jornalismo eu fui aceitando, assim, né, dizendo sim para as oportunidades. Claro que teve oportunidades que eu não quis, que eu não topei, porque eu achei que realmente não tinha nada a ver, mas eu fui navegando esse mundo, assim, e hoje eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que casa muito, tem essa conexão com esse interesse pessoal que eu te disse que eu sempre tive, de querer saber das pessoas, das carreiras e ter essa curiosidade. Eh, Tem esse lado humano, né, que a gente fala muito das pessoas na editoria de carreira, que eu gosto bastante. Então, assim, vai fazer 3 anos agora que eu tô contratada no Valor, fora o período que eu fiquei como freela. E acho que ainda tem muita coisa que eu posso explorar, ainda tem muita pauta, tem muito assunto, sabe, Passa muito muitos rápido, né? temas. A semana. Exatamente, muito rápido. E eu tenho uma função, né, sou editora assistente, então eu também tenho uma função ali de, pautar os nossos freelas,
a nossa repórter, que é a Rafa. Então, tem também esse outro lado um pouco mais, né, De de gestão, gestão, que eu acabo assumindo, que eu gosto bastante. Eu sou uma pessoa bem organizada, assim, sou virginiana, então eu sou bem tá metódica. explicada, né. Acho que combina comigo, assim. E eu gosto muito também, tenho muito interesse na área de saúde e bem-estar, que também tem uma conexão muito grande com Com carreira, carreira. claro, claro. Então é algo que eu quero explorar um pouco mais, assim, eu já tento trazer esse Olha aí, ó, uma viés. coluna, né, um Não espaço. sei. Vamos ver, mas Olha, assim, eu tento trazer esse viés de bem-estar já nas minhas pautas, de saúde. Fiz o curso de jornalismo de saúde do Valor ano ah, passado, sim, legal. então é Eu uma área adoro a que área de eu saúde, eu acho muito interessante eu também, acho que tá muito gosto. relacionado. Eu gosto e tem a ver com carreira, então acho Uhum. que ainda dá pra trilhar aí, dá pra explorar esse outro lado, acho que ainda tem bastante coisa pra acontecer. Agora entrando, eu sempre pergunto, de assessor de imprensa, o que que um assessor de imprensa faz e tal, mas eu queria mais pra uma fonte. Como você tem muitas fontes, você fala com executivos, com grandes executivos, com Aham. muitas pessoas de RH, né, especialistas. E o que que você acha que é mais importante, né, para essas fontes, para falar nas entrevistas contigo, assim, o que que realmente, acrescenta, o que você diria que é um bom caminho para essas fontes? Na hora de quando elas Da vão ser entrevista, entrevistadas. porque Eu eu falo muito no Media Trainer, eu falo, né, o aham. quanto você tem que também trazer números, trazer dados e tal, mas assim, ouvir de um jornalista falar, olha, uma fonte, é importante que a fonte tenha Uhum, uhum. o que que você te chama a atenção e que você resolve até repetir a fonte, né, quando a fonte é boa, você Sim, repete, né? sim, sim. Nossa, tem pessoas que eu tenho na minha listinha ali, que eu falo: "Ah, se precisar de tal tema, é ele". Sim, eu acho que o mais importante, o que acaba sendo mais, rico para uma matéria, e acho que é uma coisa que é importante das fontes terem em mente, é que quando a gente vai fazer uma entrevista com alguém sobre um determinado tema, tenho ali uma pauta, eu vou entrevistar, é importante que a pessoa que vai ser entrevistada, que ela traga, o olhar dela sobre aquele assunto, independente de qual é a empresa dela, do serviço que ela vende, do produto que ela vende, porque muitas vezes a gente vai entrevistar, e aí a pessoa começa Engessada. falando, e aí daqui a pouco ela já fala: "Não, porque na minha empresa a gente vende tal produto e é maravilhoso e tal, tal". E aí, assim, eu não vou conseguir usar isso, porque a matéria não é sobre isso. Eu acho que é importante as fontes entenderem, né, e acho que daí é um trabalho de vocês, enquanto assessoria, entenderem que, a presença dessas pessoas na imprensa, no jornalismo, é muito importante para elas serem autoridade naquilo que elas estão falando e não para fazer propaganda, porque a Uhum. propaganda ela tá no lugar do marketing, da publicidade, o jornalismo é outra coisa, mas ele dá uma autoridade muito grande para aquela pessoa a partir do momento em que ela começa a aparecer em determinados veículos, em determinadas matérias. Então, não se preocupar em lembrar que o produto dela é aquele, o serviço dela é aquele, porque isso vai vir naturalmente depois, com o tempo, conforme esse nome vai ganhando, essa credibilidade através dos veículos. Então acho que, eu gosto muito quando eu entrevisto a pessoa e ela dá a entrevista dela sem ficar Você se preocupar citando com toda isso. hora o produto ou a empresa ou o serviço. Eu acho que às vezes é um engessamento muito grande, né, Uhum. eu falo que o Media Trainer não pode ser robotizado, né, justamente por isso, porque senão a pessoa vai acabar, né. E quando você tem uma conexão com a pessoa, né, a entrevista Uhum. flui, acaba acontecendo ali um carisma, né, natural, Sim. mas principalmente se você acha que isso é nas primeiras entrevistas, assim, até conhecer o jornalista, ou você acha que porque assim, depois que você conhece o jornalista, você já sabe que a pessoa domina o assunto, fica mais fácil ela poder até Sim. mencionar, né. Ah, sim, sim. Não, não digo que, não se deve nunca falar, não é isso, mas, porque é uma conversa mesmo, né. Eu sinto muitas vezes, algumas pessoas, principalmente quando a empresa é muito grande, que tem essa preocupação, assim, né, do que vai falar, do compliance, não vai falar alguma coisa que pode, né, tem essa preocupação com o branding e tudo mais, que eu acho que é super justa, mas às vezes vem muito engessado mesmo, vem de um lugar muito institucional quando vai responder, né. Então, você precisa quebrar isso, difícil você acessar a pessoa. Então Uhum, acho que claro, conforme essa relação vai, se desenvolvendo, a gente acaba também deixando tudo um pouco mais à vontade, né, espero uhum. que isso aconteça.
Mas, de um modo geral, eu sinto um pouco isso, assim, que às vezes as pessoas vêm já, talvez, muito preparadas. Não que não seja bom ser preparado, acho que a assessoria tem que preparar, mas muito preparada para defender a empresa a todo custo. E às vezes eu não tô falando da empresa, tô falando de outra coisa, sabe? Quero E também saber acho de que também, você. talvez isso funcione bem para televisão, mas quando você tá com Uhum. um jornal é diferente também, né? Ah, sim, é diferente. Você vai realmente filtrar muito do que ele vai falar ali, né? Exato. Você vai levantar isso e trabalhar os dados. Eu digo assim, o crédito você vai dar lá no final das Ah, com contas, né? certeza, é. É, e também, assim, eu tenho muito cuidado, todos nós, né, jornalistas, a gente tem muito cuidado na hora de trazer o que uma fonte falou numa matéria. Então, às vezes eu vejo, eu acho que a frase tá um pouco, né, falou daquele jeito, mas não tá muito claro, eu arrumo para que fique bom também pra pessoa, não só pro leitor, né, mas pra pessoa que falou, para que ela se sinta representada por aquilo. Então, Uhum. acho que a gente tem também esse cuidado com as pessoas, né. Mas eu entendo que muitas pessoas que, inclusive, que nunca deram entrevista, elas têm um certo medo. Eu vou falar tal coisa, a jornalista vai botar lá, sei lá o que ela vai Tem gente que botar. fala assim, ai, não, eu prefiro que seja gravado. Gente, mas pouquíssimos jornalistas. Hoje em dia, né, você gravar a entrevista é mais difícil ainda, né? Porque você É, já tá ali anotando, fica mais fácil para escrever do que. eu Depende. gravo ainda, eu gravo todas as entrevistas que eu faço, porque eu preciso às vezes Você fica. Mas voltar, você e tal. guarda? Você Por um guarda. tempo eu guardo, Você depois guarda. depois eu Você já foi apago. questionado alguma vez? Alguma coisa que você tenha escrito? Não Não. que eu me lembre. Olha, que bom, hein, Não. Fernanda? Não, acho que não, não. Mas é sempre bom. Mas, nossa, já aconteceu cada coisa. Já aconteceu de eu gravar a entrevista, depois eu não achar, e aí ter que pedir, pelo amor de Deus, pra assessoria, assim: "Ah, você tem gravado também?" Aí tinha. Então, assim, já aconteceu coisas assim, mas da pessoa me questionar, eu acho que não, acho que nunca Ah, que bom, aconteceu. né? Porque é uma situação desagradável, né? É, Passar por isso, né? mas Deve isso ser. deve acontecer muito, né, acontece bastante, mas acho que mais em outras editorias. Acho que em carreira a gente tem, esse esse cuidado, assim, também de falar, trazer os pontos positivos das empresas. Claro que a gente questiona também, mas de um modo geral a gente É mais traz. inspiracional, né? É um A pouco gente mais. traz esse lado mais inspiracional mesmo. Mas assim, Cris, eu acho que é isso, acho que é muito importante o trabalho de vocês enquanto assessoria de preparar a pessoa que vai falar. A gente vê claramente quando a pessoa não foi preparada e quando a pessoa foi preparada. Isso é uma coisa que eu sempre reparo, você fala: "Nossa, esse assessor ele preparou bem essa fonte". É legal, Não, até para falar mas contigo, né, às vezes, né, se o assessor eu falo assim, se o assessorado não sabe quem você é e tal, fica ruim, né, porque vai falar com você e não é, conhece teu histórico, né, saber que você já é uma jornalista que já tem experiência e tal, você não precisa ser tão didático, né, com algumas aham, pessoas, né. sim. Mas não sei, eu tenho a impressão que isso é muito quando vem a assessoria de fora, porque eu acho que quando a assessoria tá dentro da empresa, quando é aquele departamento de, PR da empresa, acho que às vezes acaba engessando um pouco. Tá, Mas não sei, acho que isso também depende muito da pessoa que vai ser entrevistada, né. Eu sim. acho que a fonte tem pessoas que são um pouco mais têm mais jogo de cintura e acabam falando melhor. E você já tem as suas preferidas então, hein? Tô Não, brincando. olha, eu adoro entrevistar pessoas novas, assim, eu acho que é muito rico, porque você acaba conhecendo pessoas novas, histórias novas. Claro que tem fontes que eu, né, que eu lembro, que eu tenho um Sim, carinho, sim, assim, sim. falo: "Pô, adorei entrevistar aquela pessoa, foi muito legal e tal". Tento trazer de novo, mas também tô sempre aberta a conhecer outras pessoas, outros cases, eu acho que isso é o mais importante do trabalho, assim, trazer essas diferentes vozes. Muito bom. E vocês fazem, assim, reuniões de pauta para pensar no que vai entrar semanalmente ou não? A Como é que gente é? tem feito quinzenalmente, dentro da nossa editoria só, né, a gente faz. E a gente faz também, 2 vezes na semana, porque a gente tem edição impressa de carreira 2 vezes na semana. Então, nos dias anteriores no dia do fechamento, né, que é Vocês o dia definem o que anterior, vai entrar? a gente faz uma reunião com os outros editores do jornal, das outras editorias, e os editores executivos, para falar, para trazer qual é a pauta que vai ser naquela semana, para discutir, né, para trazer pra ordem do dia ali, o que vai ser, mas no sentido de definir pautas, é a nossa reunião quinzenal de carreira mesmo. Legal. E aqueles especiais que vocês faziam ainda estão acontecendo? Que às vezes tinha revista, alguns cadernos especiais de carreira? Tem uma editoria de especiais no Valor, Sim, que é a Marília que cuida, né? Acho que é até a a. é a Célia e A a Sete. Célia, editora-chefe dessa editoria, e a Uhum. Luciana e o Fernando são os editores e assistentes da editoria. Eles cuidam dos Ah, projetos eles que cuidam, daí nem especiais. envolve o Não, time de carreira. não, Tá. normalmente não. Ah, legal. Não, é bom saber, né? Porque vai mudando, assim, vai se ajustando esse Uhum. espaço. E, Fernanda, a gente tem um quadro novo aqui no Pode Ser Hã. Pauta, que você faz uma pergunta para assessora de imprensa. Eu vou Uhum. responder aqui, mas é aquela pergunta que você sempre quis fazer para assessora de imprensa. Tá.
Tenho 2 perguntas, então. Olha, Pode ser? 2? pode, Tá. pode. A primeira quando vocês não emplacam uma pauta, né, quando vocês recebem uma negativa do jornalista, como que vocês encaram isso? E vocês levam isso para o pessoal, vocês ficam chateados ou "Não, faz parte do trabalho, é assim, tá tudo certo"? A resposta para essa pergunta da Fernanda fica na sexta-feira no nosso quadro especial bônus e você confere lá. Fê, Uhum. muito, muito obrigada por ter participado aqui do Pode Ser Imagina, Pauta. Foi obrigada a uma honra você te pelo convite. receber. E eu espero que você também tenha acompanhado aqui. É um papo que eu faço com o jornalista, mas para você aí é uma oportunidade de você conhecer mais, né, sobre a Fernanda, sobre o trabalho dela em carreira. Então, se você acompanhou esse episódio, mande também para alguém que está precisando ouvir mais, que precisa entender, né, como ter boas práticas. E eu espero você no próximo episódio.